A osteoradionecrose é um somatório, então, de algumas condições, como hipóxia, hipovascularização, hipocelularização tecidual e altas doses de radiação. Então, a gente tem esse somatório que leva a um osso necrótico. Então, os pacientes, após receberem radioterapia, eles são suscetíveis a esse episódio de 1 a 5 anos após a ocorrência. E a gente tem a mandíbula como sítio frequente, principalmente por causa da textura do osso, que é mais compacto, então ele absorve mais radiação e também é mais difícil de chegar ao oxigênio, vascularização, então sendo mais fácil ocorrer a necrose. E aí a gente tem esse aspecto, como a gente vê nessa imagem desse artigo. E a gente tem o granuloma central de células gigantes, que é um tumor benigno, 7% apenas ocorrem nas maxilas e na mandíbula. A gente tem uma destruição óssea, uma assimetria facial, pode ter um deslocamento dental, um abaulamento das corticais das tábuas ósseas. O paciente pode relatar dor, pode ter sangramento, deslocamento das raízes. E a gente tem geralmente uma lesão unilateral. Esse tipo de tumor, ele tem vários tipos de tratamento, né? Geralmente a gente vai optar sempre por mais conservador ou mais radical, dependendo da característica e da gravidade da alteração. O tratamento principal é a curetagem cirúrgica, mas podem ser usados outros medicamentos, como corticosteroide, interferon, calcitonina. E essas medicações, elas vão estar agindo justamente para impedir a lise óssea, né? Aqui a gente tem uma imagem de um paciente com granuloma central de células gigantes. A displasia fibrosa, né? Ela também é uma desordem benigna, né? No desenvolvimento ósseo. A gente tem que um osso normal, ele é substituído por tecido conjuntivo fibroso celular. A gente não sabe a etiologia, ela é desconhecida, mas alguns autores associam a mutação de um gene. Pode ocorrer em um osso só, e aí é chamado de monostótica, ou em mais ossos, que é chamado de poliostótica. O tratamento vai ser a ressecção, né, a remoção parcial e a remodelação óssea, principalmente por questões estéticas. Aqui, nesse artigo, a gente vê uma imagem com uma displasia fibrosa, no caso, no terço médio da face. O osteoma já vai ser um tumor ósseo benigno, e vai ser uma proliferação de osso compacto ou esponjoso ou misto, e é comum em adultos jovens, não tem predileção por gênero, né, feminino ou masculino. E aqui a gente tem uma imagem, um exemplo retirado deste artigo de um osteoma ali na região frontal. O fibroma ossificante, nós já vimos em outras situações, pode ser considerado uma neoplasia benigna dos maxilares, tem um crescimento lento, assintomático, a gente vai ter uma proliferação de tecido fibroso, que pode ter uma variação na sua constituição, com cimento ou combinação desses, e ocorre na região mais posterior da mandíbula, ou na região de caninos, na região superior. Aqui nesse artigo a gente tem uma imagem bem característica e bem grande, olha, que seria essa região aqui. O cisto ósseo traumático, né? A hipótese de surgimento dele é a falta da resolução, né, espontânea de um coágulo que surge mediante um trauma, e aí a gente tem esse cisto dentro do osso. É praticamente exclusivo de mandíbula, na região posterior. É assintomático, não causa lise óssea, nem assim expansão da cortical, né? O tratamento vai ser a exploração cirúrgica, curetagem e vai ter um reparo. A osteogênese imperfeita vai ser uma doença generalizada, né, nos ossos do corpo. A gente fala que é a doença do osso quebradiço, é hereditário, é comum, é frequente o paciente ser portador de classe 3, né? Tem umas características bem particulares, como, por exemplo, o olho branco do olho, a esclerótica, ela se torna, ao invés de ser branca, ela fica azulada. Tem uma dentina opalescente, pode ter perda de audição e frouxidão nos ligamentos. Aqui um exemplo da esclerótica azulada. A gente tem o tipo 1, que é uma forma mais comum, é uma fragilidade óssea branda, a moderadamente grave, e já tem fraturas presentes no nascimento, tá? E o paciente geralmente tem a dentinogênese imperfeita, que nós já vimos também.
E pode ter tipo 2, que é mais grave e muitas das vezes é incompatível até com a vida, né? 90% morre antes de 4 semanas de idade. Uma outra alteração que nós vamos ver seria a displasia cleidocraniana ou desostose cleidocraniana. Ela envolve os ossos do crânio e a clavícula, e para o diagnóstico, a imagem, né, do paciente é suficiente. Reparem a mobilidade das clavículas, principalmente dessa paciente, que praticamente se encontram. No critério bucal, a gente tem o palato ogival, é mais raro ter fenda, né? A gente tem uma retenção prolongada dos dentes de leite, a gente pode ter supranumerários, a maxila está associada com um arco zigomático bem fino, retardo na erupção, dentes inclusos, muitos dentes extranumerários, uma estatura baixa, cabeça maior, uma protuberância principalmente na região de testa, um hiperteloirismo, né, que é uma distância aumentada entre os olhos por causa do aumento da cabeça. O terço médico menor, né, hipoplásico, por isso que o paciente tem tendência a ser classe 3. Um nariz largo, um pescoço maior, ombros estreitos e com bastante mobilidade, como na imagem. Às vezes o paciente pode não ter a clavícula ou ter hipoplasia de clavícula. As suturas, ela tem um retardo de fechamento ou elas ficam abertas por toda a vida. E a gente tem na mídia, né, um caso bem conhecido como nessa reportagem, que é um ator de Stranger Things que ele tem essa doença. E aqui é a nossa referência.